Olá, você assiste a mais um roteiro espiritualista. Um refúgio calmo, seguro dentro de nós, apesar da inquietação que nos cerca, é o sonho de vários seres humanos buscadores. O Zen Budismo aponta algumas direções para alcançarmos este alvo. Para conversar conosco sobre os caminhos da iluminação, está aqui a monja Koen, missionária da tradição Sotoshu do Zen Budismo. Monja, seja muito bem-vinda ao roteiro. Muito obrigada. Bom, para abrir a nossa entrevista, eu quero que você explique um pouco para os nossos telespectadores qual é a diferença desta linha do budismo para outras linhas. O budismo se origina na Índia há 2.600 anos atrás com Shakyamuni Buda, que é o nosso fundador histórico para todas as tradições budistas. E depois da sua morte, que nós não chamamos de morte, mas de parinirvana, da entrada no nirvana final, na grande paz, os seus alunos foram se dividindo e se espalhando pelo mundo e foram encontrando culturas diferentes. Na China, por volta do século VI, o 28ª geração depois dele, na linhagem direta, houve um monge chamado Bodhidharma, ou Bodhidharma. E este monge chega na China, onde já havia budismo, muitos textos traduzidos, muitas práticas, mosteiros, e ele faz apenas zazen, a meditação voltado para a parede. Então começaram a chamá-lo de monge zen, e os discípulos dele foram chamados de zen budistas, que eram aqueles cuja prática principal é a meditação. E por que essa preocupação com a meditação, monja? Veja bem, quando Shakyamuni Buda se torna Buda, Siddhartha Gautama, que é este nobre que abandonou o castelo e que está à procura do caminho, ele se torna um ser iluminado fazendo meditação, através das práticas meditativas. Claro que não foram só as práticas meditativas, mas tudo o que aconteceu na sua vida culmina com uma semana de zazen, de meditação sentada. E nesta meditação, ele tem inúmeras tentações, provocações, daquilo que nós chamamos os diabos, no sentido da dualidade, do que divide, que separa, e nós dizemos que cada vez que alguém quer se tornar um ser íntegro, uno, as forças da divisão vêm tentar atrapalhar. E ele recebe todas essas supostas, vamos dizer, tentações, as quais ele se mantém firme, imutável. E na manhã do 8º dia, depois de 7 dias e 7 noites de meditação sentada, ele vê a estrela da manhã e diz: eu e todos os seres da grande terra simultaneamente nos tornamos o caminho. Isso faz dele um ser iluminado, um Buda. Esta percepção da unicidade da vida, de todos sermos a manifestação do sagrado. Esta é a diferença. E ele consegue acessar esse estado de percepção através da meditação sentada. Por isso, para nós, o caminho do encontro com o eu verdadeiro é a meditação. Bom, para nós ocidentais, quando a gente fala, eu vou falar dos ocidentais em português, né? Quando se usa a palavra meditação, a gente pensa em refletir, né? Eu vou meditar sobre esse assunto, né? Eu vou refletir. Assim, o que você poderia dizer para nós ocidentais sobre a questão da meditação? Como é que a gente poderia, nós que temos dificuldades com esta calma interna, né, esse acalmar o interior, o que você poderia dizer que nos ajudasse a procurar fazer mais meditação? Olha, eu nem chamo muito de meditação. Eu costumo dizer zazen, sentar-se em zen, porque realmente em português o verbo meditar é um verbo transitivo direto que exige um objeto. Então as pessoas perguntam: você vai meditar em quê? Sobre o quê? E o nosso zazen, a nossa meditação, entre aspas, sentada, é a mente com a própria mente. E não é apenas aquietar a mente, é conhecer a mente. O que é a nossa mente? Esse é um ponto interessante. O que é a mente? E eu começo a perceber, ao me sentar, que ela, como diz Sua Santidade o Dalai Lama, que ela é luminosa e incessante.
Então, há inúmeros pensamentos, memórias, percepções, sensações. Tudo isso faz parte de nós, da nossa mente humana. E esta mente humana não se limita apenas a essa mente dentro desta saquinho de pele que nós chamamos de corpo. Uhum. Então, a pergunta inicial da meditação é esta: o quem é você? O que é a mente? Quem sou eu? O que é a vida? O que é morte? Seria um mergulho dentro de si próprio. Exato. Procurando essa verdade da qual nós somos manifestação. Não é que ela está em algum lugar específico em nós, mas ela se manifesta em todo o nosso ser. Uhum. Monge, então a meditação é um trabalho de buscar-se a si mesmo, de entrar dentro de si. E de conhecer-se, e nesse conhecer-se nós descobrimos que somos a vida do universo em manifestação. Não somos separados de nada que existe. Não existe essa separação que às vezes nós falamos, nós e a natureza, eu e o outro, nós dizemos isso é meio fantasia. Claro que existe uma separação, mas ao mesmo tempo estamos interconectadas, interligadas a tudo que existe. Não existimos sem as plantas, sem a água, sem a terra, sem os minerais. Não existimos sem as outras formas de vida, não existimos sem a madeira da cadeira, sem o concreto da parede. Tudo é este sagrado em manifestação. E a meditação é nós sairmos um pouco dessa ideia que nós dizemos que é uma delusão, que não é verdadeira, de sermos seres separados, isolados, independentes. Nós somos interdependentes. Bom, antes de você comentar sobre essa questão da meditação, você falou sobre a iluminação que aconteceu com o Buda. Iluminação não é uma coisa muito longe, né? Uma coisa não, um estado muito longe de nós, não? Não. Olha, é tão lindo quando o Shakyamuni Buda tem a sua experiência iluminada, que ele diz: eu e todos os seres da grande terra simultaneamente nos tornamos o caminho. Mais tarde ele diz assim: sabe quantos Budas existem? Tantos quanto grãos de areia do rio Ganges. Se cada grão de areia for outro rio Ganges, se cada grão de areia desses outros rio Ganges forem outros rio Ganges, esta é a quantia de Budas no mundo. Ou seja, todos nós seres humanos, somos seres iluminados. Mas se não houver prática, não há realização. Se não procurarmos por essa iluminação, ela não se manifesta. Se não permitirmos que o ser iluminado em nós se manifeste, ele ficará dormindo. Por isso que as nossas práticas, nós dizemos, são do despertar. Veja, todas as noites no mosteiro, antes de dormir, tem um sino de madeira que toca. E ao tocar este sino, um monge solenemente entra na sala e diz: vida e morte são de suprema importância. Tempo rapidamente se esvai e oportunidade se perde. Cada um de nós deve esforçar-se por despertar. Cuidado, não desperdice esta vida. Antes de dormir, desperta, acorda. Acorda para a sua natureza verdadeira. Acorda para este ser iluminado que é em você e permite que ele se manifeste conscientemente. Interessante, monja, porque algumas tradições ou filosofias existentes no mundo dizem que a gente nasceu simples e ignorante e que a gente iria se iluminar por meio da sua caminhada, enfim, ao longo de reencarnações, no caso de algumas tradições. Você está falando sobre uma característica que já está em nós, que não precisaria ser trabalhada. Não, ela é trabalhada. Embora esteja em nós, se não for trabalhada, não se manifesta. É como alguém que tem um talento.
Um jogador de futebol, por exemplo, ele tem um talento muito grande. Se ele não praticar e não jogar, não adianta o talento. Se ele ficar sentado em frente de uma televisão, olhando os outros jogar e dizer, eu tenho tanto talento para o futebol, mas não usar esse talento, ele não se manifesta. Embora nós tenhamos o talento da iluminação, se nós não começarmos a falar, agir e pensar como seres iluminados, não nos tornaremos. Por isso que eu digo, se não houver prática, não há iluminação. A prática é a própria iluminação em manifestação. Níveis diferentes? Com certeza. Se isso vem de outras encarnações ou vai para outras encarnações, há correntes budistas que têm conceitos até paradoxais em relação a isto. Veja, o Zen budismo dá muita ênfase em dizer, você agora nasceu ser humano. Você agora está tendo contato com a verdade suprema. Uhum. Você tem essa condição. Então, não perca tempo. Não deixe para a próxima vida. Não fique pensando, na próxima vida eu vou reencarnar melhor, e aí então eu vou praticar de verdade. A gente fala, não, é agora. Você vai praticar agora. Você teve um encontro, você sabe que isso é possível. Não deixe para depois. O que você vai alcançar nesta vida, não sabemos, mas você pode alcançar a sabedoria suprema. Bom, então é uma questão de consciência e eu vou pedir para você responder após o intervalo. Fique com a gente, nós estamos conversando com a monja Koen sobre os caminhos da iluminação. A Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você. Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fratelliespiritualista.org.br. Você está assistindo a mais um Roteiro Espiritualista. Nós estamos conversando com a monja Koen sobre os caminhos da iluminação. Monja, no bloco anterior eu perguntei, será que o caminho da iluminação, né, esse trabalho, né, em prol da iluminação, não seria uma questão de consciência? Estar consciente? Sim, eu diria que sim. Agora nós perguntamos, o que é consciência? O que seria estar consciente? Como é que nós trabalhamos isso? Deixa eu só complementar minha pergunta. Porque quando você disse assim, meditar é conhecer-se, né? Eu me lembrei da palavra consciência, certo. Estar no aqui e no agora. É isto. Por isso que eu lhe pergunto. Ciência, consciência, ciência de estar ciente, de estar consciente, de sei o que está acontecendo comigo, sei quem eu sou e sei o que é a vida e sei o que é a morte e sei qual é o meu papel nesta trama da existência. Uhum. Então eu acho que a iluminação é um pouco isto, sim. Eu me torno o meu papel na trama da existência. Eu percebo a interconectividade de tudo que existe, esta rede que é a tapeçaria da vida, eu sei qual é o meu papel e a minha função, eu desempenho esses inúmeros papéis, essas inúmeras funções, sempre com o propósito de fazer com que o maior número de seres alcance a iluminação suprema. Iluminação teria alguma coisa a ver com felicidade? Com certeza. É a felicidade incondicional. Nós chamamos isso de nirvana. A palavra nirvana é como uma vela que estivesse balançando ao vento e de repente um vento forte chegasse e tudo se aquieta. A ideia do nirvana é isso, é um estado de paz, de quietude, mas não é uma paz, é uma quietude tolos, é sábio. É uma paz e a quietude daquele que entendeu
que percebeu a transciência de tudo que existe, que tudo está em constante transformação, nada fixo e nada permanente, e ao mesmo tempo está tudo interligado, interconectado, e que nós somos corresponsáveis pelo mundo em que vivemos, pela realidade na qual estamos inseridos. E nós transformamos essa realidade com nossos gestos, palavras e pensamentos. Muitas das pessoas não pensam isto. Digo, eu falo coisas boas, eu faço boas ações, mas eu não controlo meus pensamentos. E a gente descobre, através da zazen, da meditação, que nós podemos até escolher como pensar e o que pensar. Nós aprendemos a pensar de uma certa forma e nós podemos mudar essa maneira de pensar. Isso é muito interessante, porque nós ocidentais não prestamos atenção nessa questão do pensamento, da qualidade do que a gente pensa, né? Sabe o que eu acho? Que pensamos sim, nós ocidentais somos tão bons quanto os orientais. Nós temos 2 lóbulos cerebrais e os 2 precisam estar em ação. E nós não podemos dizer que porque eu sou... Veja só, isso é um truque da nossa mente. Ela diz assim, não, eu não tenho os olhos puxados, eu não nasci no Oriente, então eu não sou capaz de fazer isto. Os orientais, muitos deles também acham que não são capazes de meditar. Não são todos os orientais que meditam. No Japão, eu vivi lá há mais de 12 anos, são pouquíssimos, é uma minoria que pratica a meditação. Então, não é dizer que todos os orientais estão meditando e os ocidentais não estão. As tradições meditativas são comuns a todas as tradições religiosas. Einstein dizia uma coisa que eu gosto muito. Ele dizia assim, eu penso, eu reflito, eu faço as minhas equações, eu exauro a minha mente, aí eu me sento em silêncio. E é nesse instante, depois desse instante de silêncio e quietude, que eu chamo de meditação, que as ideias surgem. A nossa mente, ela precisa, nós esquecemos que nós humanos somos seres que além de refletir e pensar, meditamos. Não meditamos do verbo transitivo em alguma coisa, mas nós nos permitimos estar presentes, como você disse no aqui e agora, inteiros, íntegros, ouvindo todos os sons, sentindo todas as dores, vendo todas as formas e, ao mesmo tempo, centrados em nós mesmos, no nosso eixo de existência. Isso, eu acredito que seja uma grande felicidade, um grande nirvana. Não é alguma coisa fora desse mundo, não é apenas alguma coisa que quando eu não tiver mais o corpo humano, que seria cheio de obstáculos, de tentações e provocações, que eu vou alcançar um estado de paz. Para nós, da minha tradição do Zen, e as outras tradições são diferentes, a nossa tradição, nós dizemos, o próprio samsara, esse próprio rodar em uma hora, em inúmeros mundos diferentes, se nós estivermos, como você disse, cientes disto, nós estamos em nirvana. Você falou uma coisa muito interessante, monja, falou sobre o silêncio. Né? Assim, a vida moderna, cada vez que a tecnologia aumenta no mundo, né, que as facilidades da vida moderna aumentam, parece que diminui o silêncio. E nós temos que reencontrar esse momento de silêncio. É interessante que às vezes eu tenho que fazer meditação em lugares que tem muitos barulhos, ruídos, não apenas sons, mas ruídos. E o que nós fazemos nisso? Em vez de a gente reclamar do ruído, nós ouvimos. Porque os nossos ouvidos, eles são capazes de ouvir tudo. E se nós não tivermos nem aversão, nem apego, isto é o caminho. Veja que interessante, o caminho não é apenas eu vou num lugar que seja silencioso. Silencioso só se nós isolarmos a sala. E mesmo a sala totalmente isolada tem sons. E tem os sons da nossa mente, os sons do nosso corpo. Veja que interessante, sempre há sons. Então, o que nós procuramos não é tirar os sons, não é isto, mas como nós nos relacionamos com a realidade, como ela é, e transformamos em nós o nosso relacionamento com essa realidade. Uma vez eu fui fazer um retiro, e em frente ao templo havia um bar.
Era carnaval. E o dono do bar comprou 2 caixas, 2 altos-falantes enormes e pôs voltados para o templo, sem intenção de nos ofender, mas para chamar público. E Ele nem lembrou, né? Nem se pensou nisso. E nós estávamos em meditação. E passou o primeiro dia. Aquele som de carnaval. De carnaval. E o segundo dia, eu percebi que eu estava ficando irritada. Não só eu, mas todos lá, porque nós nos sentamos para meditar, para fazer zazen e não para ouvir música de carnaval. E ficava aquela música o tempo todo. E no terceiro dia, de manhã, eu cheguei para um aluno meu e disse, por favor, vá até lá e peça para ele abaixar o som. Ele abaixou. Às vezes nós nos esquecemos de que você falar com alguém, um vizinho que toca música muito alta, alguém que está incomodando, se você apenas falar e pedir, sem raiva, sem ódio, sem ter uma emoção, mas apenas, por favor, você pode abaixar o seu som? Ele abaixou. E aí havia um aluno meu ao quem eu disse, puxa, essa música incomodou. Ele se incomodou? Não, ele disse, eu me tornei a música. Nossa, eu me tornei a música. Que bonito, né? É difícil. Que bonito, né? Você querendo estar em recolhimento e se tornar a música de carnaval. Se tornar cada nota da música, você pode dissecar. A coisa interessante é esta, seja em qualquer circunstância, porque às vezes nós não podemos escolher as circunstâncias. Eu estou fazendo atualmente, comecei a fazer um trabalho de levar o Zen, a meditação, nos hospitais em São Paulo. E mesmo há poucos dias eu comecei no Einstein, que é um grande hospital em São Paulo. No Einstein nós fizemos uma ressonância magnética e no Emílio Ribas, que é um hospital de isolamento, comecei a trabalhar com os pacientes. Há quartos no Emílio Ribas que são extremamente ruidosos, uma avenida cheia de carros, ônibus, motocicletas buzinando, e o que eu digo a eles? Ouça os sons. Identifique, isto é motocicleta, este é caminhão, este é o breque do ônibus. Identifique. Você está comentando uma coisa muito interessante, porque quando a gente pensa em iluminação, quando a gente pensa em meditação, quando a gente pensa em autoconhecimento, a gente pensa em fugir do mundo. E o que você está comentando não, esteja no mundo. Esteja no mundo. E seja, como dizia Mahatma Gandhi, né, a transformação que você quer nesse mundo. O nosso mundo está assim, ele está barulhento, ele está ruidoso, a nossa mente também está barulhenta, ela está ruidosa. De vez em quando nós fazemos retiros, aí sim nós nos retiramos um pouco, nós saímos um pouco desse ruído, saímos das nossas atividades normais, comuns do dia a dia e vamos a algum lugar onde a gente fazemos horas de meditação, procuramos que não tenha muitos ruídos do mundo, e procuramos nos retirar. Para quê? Para nos encher de energia, para poder voltar e trabalhar com as pessoas comuns e levar para as pessoas um pouco de luz, um pouco de tranquilidade, um pouco de saber que todos nós compartilhamos o nosso planeta Terra, a nossa mamãe Terra, do jeito que nós a estamos fazendo e que nós podemos fazer melhor. O nosso tempo já está se encerrando, né? Minha última pergunta para você, Monja. A gente vinha conversando antes da entrevista começar sobre os sentimentos, sobre a raiva, né? Na verdade, não sobre os sentimentos não muito nobres, mas sobre a raiva especificamente, né? E a raiva faz parte do estar no mundo. Aí eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão dessas nossas imperfeições, né? Nós somos seres completos, com todas as possibilidades. E a energia da raiva, a emoção da raiva faz parte de nós. Existem 2 maneiras diferentes. Uma é quando a raiva nos aprisiona e nós somos vítimas da raiva. A raiva mata a nós mesmos e aos outros e destrói o nosso corpo, nos faz doentes de inúmeras formas. Outra maneira é perceber a raiva e alguma coisa que me deixa indignada, alguma injustiça social, alguma coisa errada no mundo e que vai me levar a uma ação correta de transformação. Mas sempre esta ação é através da não violência ativa. Jamais responda à raiva com raiva. Jamais responda à violência com violência, mas procurar meios expedientes. Nós dizemos que meios expedientes é igual a compaixão.
E o que faz um Buda, um ser iluminado, é sabedoria e compaixão. Um não existe sem o outro. Se temos sabedoria, compreensão superior, temos também a capacidade da compaixão, de sentir o outro como um aspecto de mim mesmo e cuidar como eu cuidaria de mim mesmo. Mas é preciso se amar para isso. Monja, muito obrigada pela sua participação no Roteiro Espiritualista. E nós convidamos você para o nosso próximo programa. Obrigada!